Professora Giancarla Bonato, e vamos nesta aula desenvolver um texto passo a passo sobre políticas públicas de segurança pública e a relação disso com a cidadania. Então, aqui a gente tem um tipo de proposta que aparentemente é bem genérica. Temos o comando, que sempre é genérico, e tópicos nessa sequência. Então, primeiramente, você tem que observar a parte de atribuição de nota, como é que a banca vai corrigir seu texto. Então, me acompanhe em tela. O que importa para a gente aqui é o seguinte, olha só. Ao domínio de conteúdo, que é uma parte que tem muito valor, serão atribuídos até 20 pontos. Muito bem, então tá aqui. Dos quais até um ponto aqui, ó, um pontinho, serão atribuídos ao quesito apresentação. Aí nós temos legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos. E estrutura textual, que se dá em relação à organização das ideias em texto estruturado. Aqui, quando eu falo em texto estruturado, você sabe que tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter uma conclusão, para que eu tenha um texto bem organizado aqui. Vamos agora aos nossos comandos aqui, ó. Temos um texto aqui geral, que ele vai mostrar para você, pelo menos para contextualizar o assunto. Olha só. A história do sistema penitenciário no Brasil revela que, desde o início, a prisão foi local de exclusão social e questão relegada a segundo plano pelas políticas públicas, importando, consequentemente, a falta de construção ou a edificação inadequada dos edifícios penitenciários, na maioria das vezes improvisados. Rogério Greco diz que, em muitas situações, a dignidade da pessoa humana é violada pelo próprio Estado. Aquele que deveria ser o maior responsável pela sua observância acaba se transformando em seu maior infrator. A Constituição Federal de 88, que inaugurou o Estado Democrático de Direito no Brasil, trouxe um amplo rol de direitos e garantias individuais ao cidadão, além de prever responsabilidades ao Estado e à sociedade para a efetivação desses direitos. Diante desse novo cenário, o conceito, olha que importante, tradicional de cidadania foi modificado, reconhecendo o sujeito como ser detentor de direitos e deveres amplos. Ao mesmo tempo, a Carta Política alargou o conceito de segurança pública. Olha só, aqui, ó, reconhecendo como direito individual e coletivo e atribuindo responsabilidades àqueles que devem exercê-la. Tendo em vista essas novas concepções, surge o seguinte questionamento: qual a implicação dos novos conceitos de cidadania e de segurança pública para a atividade policial e para a doutrina de polícia? Olha para mim um pouquinho aqui. Cuidado! Isso aqui é um texto motivador. Aquela pergunta que encerra aquele texto é só uma pergunta para você entender qual é o contexto em que a proposta foi criada. Mas não é para você responder aquela pergunta. Então, o texto motivador ou os textos motivadores, eles são para que você só apenas entenda o conceito e o contexto em que aquilo foi feito. Só isso. O que vale para a produção é o comando dado na proposta. Agora vamos lá, me acompanhe em tela. Olha o comando. Considerando os fragmentos de texto acima tem caráter motivador, redija um texto dissertativo, lembre-se de que é um texto que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, acerca do seguinte tema. Então tá lá, ó. Políticas públicas de segurança pública e cidadania. Então aqui, ó, é bem genérico, porque políticas públicas são inúmeras, segurança pública é muito amplo e aqui também é muito amplo. Então eu tenho dois contextos bem grandes. E isso daqui é o meu assunto geral, ó. Veja que ele é bem genérico, tá? Ele traz apenas o quê? A base para esses tópicos aqui, ó. E aqui nós temos o quê? Os tópicos. Esses tópicos aqui, eles são feitos a partir do assunto geral. Então, vamos lá. O papel da humanização no sistema penitenciário brasileiro. Então, veja que o tópico 1, ele já vai remetendo direto a uma das características da segurança pública, que é o quê? O sistema penitenciário brasileiro. Agora, cuidado. O papel da humanização.
tá? Então, não é para falar do sistema penitenciário brasileiro. Tópico 2, cidadania e segurança pública, conceitos indissociáveis. Então, você tem que mostrar a relação que existe entre eles aqui. 3, os desafios para a política de segurança pública no Brasil. Veja que esse 3 aqui, ó, ele praticamente está ligado diretamente ao meu assunto geral. Vamos ver tópico por tópico agora. Primeiro tópico, o papel da humanização no sistema penitenciário brasileiro. Cuidado, então o contexto está aqui, ó, sistema penitenciário brasileiro. Isso aqui é o meu contexto, tá? Só que não é para você falar sobre isso daqui. Você tem que falar sobre isso daqui, ó. O papel da humanização. Então vamos lá. Eu tenho que olhar conceitos. Humanização, claro, que se é no sistema penitenciário brasileiro, isso aqui está ligado ao quê? A forma como se lida com os detentos, tá? Quando eu falo em humanização, em relação a eles. Só que esse papel aqui, ó, o papel quando eu falo é o que a humanização faz, tá? O que ela faz? Qual o papel dela nesse processo? Qual a importância dela? Então, o mais importante é falar desse papel aqui, ó. Você pode falar quando ocorre a humanização, quando não ocorre a humanização. Então, você tem que mostrar qual é o papel da humanização. Cuidado para não desviar e falar sobre o sistema penitenciário brasileiro de forma geral. Tem que falar do papel dessa humanização. Muito bem. Tópico 2. Cidadania e segurança pública. Conceitos indissociáveis. Olha aqui os 2 pontos. E ele já mostra que são conceitos indissociáveis. Ou seja, você precisa mostrar que o tópico já disse isso, tá? Você precisa mostrar que os dois, um depende do outro. Você tem que mostrar isso, que um depende do outro. Por que eu tenho que mostrar isso? Porque o comando já diz que são conceitos indissociáveis. Volte um pouquinho aqui. E se você não concorda? Eu falei, eu não concordo. Guarde para você. Guarde para você se você não concorda. Aqui, não importa o que você tenha de opinião pessoal sobre os tópicos. Não importa. Se você concorda, discorda, se você acha que não é assim, não importa. Aqui você vai fazer o que o comando pede. Lembre-se que nesse tipo de texto, a banca não quer saber a sua opinião pessoal. Ela quer ver se você tem uma habilidade, entender os tópicos e falar sobre eles. Ponto. Sem enrolar, sem desviar do assunto, sem tangenciar e falar outra coisa. A ideia é essa. Então, não importa o que você pense, o que importa é que você tem que escrever o que a banca pediu para que você escrevesse. É isso que você tem que fazer. Volte então para a tela. Então, você vai ter que mostrar que um depende do outro, porque eles são indissociáveis. Aí você tem que mostrar, tá, mas como assim? Como se percebe isso, tá? Não basta apenas mostrar que eles são indissociáveis, tem que mostrar como se percebe isso na prática. Muito bem. Tópico 3. Os desafios para a política de segurança pública no Brasil. Cuidado agora com esse comando. O meu tema aqui é política de segurança pública no Brasil. Só que aqui eu tenho a palavra desafios. O que são desafios? São o quê? Falhas que existem para esse tipo de política, problemas que existem para isso. Por exemplo, algumas dificuldades que podem existir. Então, veja que a intenção aqui é você mostrar quais são os desafios. Tem que mostrar solução? Não precisa, ó. Solução, não precisa. O tópico não pediu para que você colocasse solução. O que ele pede que você coloque? Desafios. Quais são os desafios? Aí você tem que mostrar quais são as falhas, os problemas e as dificuldades. Se você quiser, pode até sugerir algo, mas não é obrigatório, tá? Não é necessário você fazer isso.
o seu maior preocupação tem que ser o quê? Primeiro mostrar quais são os desafios. E aqui, ó, plural. Tem que colocar pelo menos 2. Só um não dá conta, pelo menos 2. Legal? Então, volte para mim aqui. O que acontece? Nessa proposta aqui, nós temos o seguinte. Então, aqui eu organizei de forma diferente. Por quê? No primeiro tópico, olha só como é que está organizado aqui, ó. Ele fala do papel da humanização, tá? Só para você entender agora, que aqui eu vou dividir minha proposta em 4 parágrafos, tá? Tá aqui, ó. Eu tenho o papel da humanização, tá? Que isso aqui é um dos meus primeiros tópicos, tá? O segundo tópico, ele fala para que você mostre a relação entre cidadania, aqui, ó, né? E segurança pública. Então, ainda é algo que está discutindo, é um desenvolvimento. E olha só o último tópico, vou até colocar ele de vermelho aqui para você, ó. Esse último aqui, o que ele fala? Fala quais são, quer que você fale sobre os desafios. Então, uma dica é assim, quando o último tópico, falar para você assim, desafios, ações, medidas, sugestões, atitudes, você pode colocar esse último tópico já na conclusão. Não tem problema, tá? Daí você usa o último tópico como conclusão. Então aqui, por exemplo, neste texto, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir meu texto em 4 parágrafos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a minha introdução, o meu desenvolvimento e a minha conclusão. Vou fazer assim. Então, na introdução, vou fazer o básico aqui, que é a base de toda a introdução. Desenvolvimento em 2 parágrafos aqui e a conclusão é aqui. Muito bem. Então, nessa parte, eu vou até colocar só um aqui para a gente não confundir, tá? Que é só um parágrafo, ó. Aqui na introdução, vou fazer o quê? Vou apresentar o assunto e os tópicos. O assunto e os tópicos. Lembre-se que você faz aqui uma paráfrase, tá? Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Vou copiar aqui Ctrl+C, Ctrl+V. Lembre-se de que seu texto tem que ser autônomo. Então, você faz uma paráfrase, pode usar palavras do próprio comando ali, não tem problema nenhum. Só cuidado com a correção gramatical. Muito bem. Aí, aqui eu vou fazer o quê? Vou colocar e desenvolver o tópico 1 aqui. Aqui eu vou desenvolver o tópico 2 e aqui, ó, eu vou desenvolver o tópico 3 como a conclusão. Por quê? O tópico 3 traz desafios. E veja que esses desafios estão ligados, olha só, a esse assunto aqui no início. Então, veja como dá bem certinho. Por que dá bem certinho? O que é uma conclusão? A conclusão é uma reafirmação, ó. É uma reafirmação do assunto. Então, como o tópico 3 traz desafios ligados ao assunto, então eu posso usá-lo já como conclusão. Não tem problema nenhum, tá? Desde que você dê essa cara. Aí, para fechar o texto, você faz uma frase só que finaliza o texto, junto com esse parágrafo aqui mesmo, tá? Então, precisa fazer um parágrafo de conclusão. Já pode fazer aqui mesmo. Então, veja que eu dividi agora o texto em 4 parágrafos. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro e 4º parágrafo. Então, já mudou, tá? Já em vez de fazer cada tópico em um parágrafo diferente só no desenvolvimento, eu joguei o último para a conclusão. Sem problema nenhum, tá? Desde que você consiga deixar cada tópico em um parágrafo diferente, vai tranquilo, tá? Então, aqui, veja que deu certinho. Às vezes, quando você tem um tópico 1, que é um conceito, algo bem genérico, você também pode colocar isso daqui na introdução, tá? Vai depender do seu tópico. Aqui deu certo, encaixou para fazer isso daqui. Agora, para você ver como é que ficaria um passo a passo, me acompanhe agora em tela. Vamos lá, olha só. Versão final. Aqui temos a introdução. Então, aqui, ó, nós vamos para o nosso parágrafo de introdução. Então, veja só como ele está organizado. Um dos grandes desafios que caracterizam a modernidade
é o papel das políticas de segurança pública e sua relação com a cidadania. Então, veja só. Isso daqui, ó, um dos grandes desafios que caracteriza a modernidade, isso aqui é como se fosse um esqueleto. Posso começar assim para qualquer tipo de assunto, tá? Veja que é bem genérico. Aí eu começo assim. A respeito disso, de novo, ó, é um conectivo. A respeito disso, há vários aspectos que podem ser discutidos. Também, ó, bem amplo, eu posso usar como uma base. Já que a violência, de forma geral, também faz parte da vida em sociedade. A partir dessa realidade, pode-se discutir alguns fatores, como isso. Então, veja que o que eu destaquei aqui em vermelho são partes que elas estão como? Estão apenas como se fossem base. Eu posso usar isso em qualquer assunto que dê certo, tá? Ó, se eu falar para você assim, ó, um dos grandes desafios da modernidade é o papel do cidadão na busca pelo bem comum. Qualquer coisa cabe, tá? É só você organizar. Agora eu vou mostrar, deixa eu apagar aqui, vou mostrar agora, então, nesse caso, um pouquinho do conteúdo, ó. Veja que na primeira frase eu pego e já trabalho com o assunto, ó. Políticas públicas de segurança pública e sua relação com a cidadania. Então veja que aqui, ó, a minha intenção é já apresentar o quê? O assunto, tá? A respeito disso, há vários aspectos que podem ser discutidos. Eu só justifiquei um pouquinho, ó, já que a violência também faz parte da vida da sociedade. Aí, o que eu fiz agora? Isso aqui, ó, é uma marca que eu trouxe para justificar, então, o que eu disse. Eu estou agora contextualizando. Veja que a base aqui, ó, dessa primeira parte é fazer o quê? É contextualizar o meu assunto. É isso que você tem que pensar sempre fazer. A partir dessa realidade, pode-se discutir alguns fatores, como a humanização no sistema penitenciário brasileiro, isso aqui é meu tópico 1. A relação entre cidadania e segurança pública, tópico 2. E os desafios para as políticas públicas no Brasil. Então, aqui eu tenho o tópico 3. Como é que fica organizado agora? Eu vou fazer no desenvolvimento os tópicos 1 e o tópico 2 e na conclusão o tópico 3, na sequência em que eles foram apresentados. Vamos lá. Em primeiro lugar, cumpre destacar que a humanização no sistema carcerário deve ser vista como uma exigência, já que muitas dificuldades que caracterizam esse contexto são consequências da falta de investimentos e de descaso do poder público. Olha só essa parte aqui importante. Em primeiro lugar, já vou deixando em evidência que eu estou agora num parágrafo de desenvolvimento. E olha a importância dessa frase aqui, ó. A humanização no sistema carcerário deve ser vista como uma exigência. Veja que aqui eu já pego o tópico 1 e já escancaro logo no início. Não deixo subentendida a informação aqui. E já justifico a minha posição, ó. Já que porque eu falei que tem que ser uma exigência, essa humanização. E já coloquei uma explicação aqui. Aí ele fala, né, que esse contexto aqui são consequências da falta de investimentos e descaso do poder público. O resultado dessa negligência aqui, ó, qual é essa negligência? Falta de investimento e descaso do poder público impossibilita uma vivência digna dos condenados e não os prepara para voltar à sociedade de uma forma melhor, sem a intenção de cometer novos crimes. Por isso, deve-se considerar que, tratando mal os condenados, não se chegará a uma situação em que não haja mais reincidência criminal. Então, aqui eu mostro que essa humanização, ela é sim uma exigência e o que acontece? Deve haver, quando não há humanização, a gente não tem uma vivência digna e não prepara ninguém para voltar à sociedade. Nesse caso, ressaltando, por que é que tem que haver humanização? Por quê? Tratando mal os condenados, não se chegará a uma situação em que não haja mais reincidência criminal.
Então, que eu já começo desde o início falando dessa humanização aqui. E já mostro que ela é uma exigência e que é com ela que se consegue, então, o quê? Haver um equilíbrio e uma condição de ter um sistema penitenciário eficaz. Beleza. Continuando. Em segundo lugar, marquei em primeiro, vou marcar em segundo. Torna-se imprescindível compreender, já vou direto, ó, que são conceitos indissociáveis a cidadania e a segurança pública. Eu já reafirmei de cara, já disse de cara que eles são conceitos indissociáveis, como o comando da proposta já pediu que eu fizesse. Vamos lá. Isso porque, ó, conectivo para explicar o que eu disse antes. Um cidadão somente pode cumprir seu papel, que está ligado tanto a direitos quanto a deveres. Veja que isso aqui, ó, é algo que vem lá do texto motivador. Você pode ver a ideia do texto motivador, que ele falava um pouco desse conceito novo de cidadania aqui. Não é cópia, mas é com base em lá. Pode cumprir seu papel quando estão presentes as condições de paz e tranquilidade. Ou seja, estou ligando, ó, cidadania tem a ver com direitos e deveres. Só que o cidadão somente pode cumprir seu papel quando estão presentes as condições de paz e tranquilidade. Então, eu já estabeleci uma relação entre cidadania e segurança pública. Uma depende da outra. Quando há uma conexão eficaz entre esses dois conceitos, ó, de forma bem direta, as pessoas passam a se reconhecer como sujeitos que também são responsáveis pela garantia da ordem social e passam a valorizar a importância do policial para a vida em sociedade. Então veja que eu trouxe essa ideia de que eles são realmente indissociáveis e que isso traz consequências positivas quando existe essa conexão. Os sujeitos passam a entender que são responsáveis pela garantia da ordem social e também passam a valorizar a importância do policial. Então, aqui eu já mostrei essa parte aqui. Muito bem. Fechando agora com a minha conclusão. Com base nessa discussão, entende-se, portanto, que posso começar assim? Pode, sem medo. As políticas de segurança pública no Brasil ainda possuem muitos desafios. Ó, de cara eu já reafirmei o tópico, tá? Primeira coisa, tem que ter a palavra-chave aqui sempre no seu parágrafo. Agora, olha só. Eu disse que existem desafios. Muito bem. Eu tenho que mostrar quais são, mas só mostrar por mostrar não adianta. Então, agora eu vou ter que mostrar aqui, ó, quais são os desafios e tem que explicar. E vou dividir, ó. Um deles, veja que eu coloquei assim para você, ó. Um deles está ligado às limitações de atuação articulada entre as estruturas de poder. Então, aqui, esse é um deles, ó, tá aqui. Agora eu estou explicando, ó, o que ocasiona, por exemplo, falhas na prevenção de delitos, falta de celeridade em julgamentos, impunidade e injustiça. Outro desafio, eu falei um deles, agora eu coloquei o quê? Outro desafio, para não ficar apenas com um só. Está relacionado às dificuldades de reinserção do preso na sociedade. E isso causa, por exemplo, situações como reincidência criminal, o que deixa mais oneroso o sistema penitenciário e prejudica a prática da cidadania. Então veja que aqui eu mostrei qual é, um desafio. Eu mostrei aqui, ó, os desafios e falei qual é um deles e o outro desafio. E veja que eu trouxe coisas diferentes. Eu falei em relação à atuação mesmo do poder, mesmo poder público, e o outro, a reinserção. Então veja que são dois desafios diferentes, mas eles se complementam, porque os dois estão ligados a desafios relacionados à segurança pública. Então veja que são diferentes, mas eles de certa forma conversam e os dois estão ligados ao mesmo eixo central aqui, tá? Então volte para mim um pouquinho agora aqui. O que você vai perceber aqui? Nesse tipo de construção aqui, você tem que dar uma atenção especial a esta organização.
Então, uma dica é que sempre, no início de cada parágrafo, sempre coloque aquela informação chave. E isso com os tópicos, tá? A introdução, ela é aquela parte genérica que você mostra de forma ampla e sai do geral e vai especificando até chegar aos tópicos. Os parágrafos que você coloca os tópicos mesmo, sempre tem esse hábito. Já comece na primeira frase ali, primeiro período, já traga o tópico com as palavras-chave do tópico, já tentando apresentar esse tópico. Na sequência, já explique. Faça sempre assim, apresente o tópico e já explique, para que você tenha conteúdo. E quando você consegue fechar a explicação com exemplos, aí fica lindo, tá? Volte agora para mim aqui na tela, olha para você perceber agora aqui, ó. Aqui era a nossa introdução, olha o desenvolvimento aqui, ó. Então, veja que nessa aqui, só para você ter uma ideia, nós já temos aqui, ó, o tópico, a humanização no sistema carcerário. E eu já reafirmei esse tópico, deve ser vista como uma exigência. Então, já de cara, já mostrei e já expliquei aqui. E daí fui aumentando as informações e finalizei a minha ideia. Aí no outro, o que eu fiz aqui também, ó? Aí passei para cá, de cara já no início, já trouxe a ideia principal. São conceitos indissociáveis da cidadania e segurança pública. De cara. Isso porque já expliquei isso daqui. Aí, mesmo que eu tenha a minha conclusão, veja que eu já tenho aqui de cara uma marca bem séria em relação ao tópico. De novo, ó, de forma escancarada. As políticas de segurança pública no Brasil ainda possuem muitos desafios. Como eu coloquei aqui desafios, qual é a expectativa do leitor? Que você mostre quais são eles. Aí eu tenho um deles, é esse, o outro é esse. Aí eu fecho meu texto porque eu já usei o último tópico para fechar a minha discussão aqui, tá? Então veja, aqui nós temos, ficou a minha introdução, aí eu fiquei com um parágrafo de desenvolvimento, 2 e um de conclusão. Aqui eu falei o tópico 1, aqui eu coloquei o tópico 2 e aqui eu coloquei o tópico 3, sem problema nenhum. O importante é que você sempre organize seu texto para que ele tenha sempre uma estruturação, porque isso é uma exigência que eu tenho do próprio comando da questão. Legal? Então, ó, vou chamar aqui. A base, sempre olhe cada tópico um por um, para entender qual é a intenção do tópico, qual é o objetivo desse tópico, para que você consiga delimitar. Você vai fazer um texto em 3, 4, 5 parágrafos. O importante sempre é cada tópico em um parágrafo diferente. Tudo bem? Então, eu sugiro que você faça uma redação. Você já viu aqui um exemplo básico, não é para copiar. Tente fazer agora um texto pensando no que você viu agora como exemplo. Daí você treina isso e também consegue daí articular um pouquinho. Use os textos, use como base aqueles conectivos de apoio, pode copiar os conectivos básicos, como começar o parágrafo, são esqueletinhos que você pode usar sempre, não tem problema. O que dá nota para um texto não é como você começa, né, as frases, mas é aquele recheio que você coloca. É isso que dá nota, esse conteúdo. E é aí que você tem que saber que cada tópico tem uma nota diferente e ele vai ser avaliado de forma individual. Então, não é para falar mais de um ou menos de outro. Todos têm que ter tem que ser tratados de forma igual. Cada um deles tem que desenvolver um em cada parágrafo de forma igual, porque a nota ela é atribuída desta maneira. Legal? Então, bons estudos e até um próximo encontro.